Meus irmãos, quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro do profeta Naum, capítulo de número 2. Livro do profeta Naum, capítulo de número 2. Nós meditaremos nos 3 últimos versos desse capítulo. Meditaremos do verso 11 até o versículo de número 13. Naum 2, do verso 11 ao verso 13, diz assim a palavra do Senhor. Onde está agora o covil dos leões e o lugar onde os leõezinhos se alimentavam? Onde passeavam o leão, a leoa e o filhote do leão sem que ninguém os espantasse? O leão arrebatava o bastante para os seus filhotes, estrangulava a presa para as suas leoas e enchia de vítimas as suas cavernas e os seus covis de rapina. Eis que estou contra você, diz o Senhor dos Exércitos. Queimarei os seus carros de guerra e a espada devorará os seus leõezinhos. Arrancarei da terra a sua presa e nunca mais se ouvirá a voz dos seus embaixadores. Até aqui a palavra do Senhor. Curva sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Pai, nós suplicamos, como nós sempre temos feito, o auxílio e capacitação do Teu Santo Espírito. Por nós mesmos, ó Deus, nós não conseguimos compreender qual é a Tua vontade e direção sobre as nossas vidas, mas pelo Teu Espírito que habita dentro de nós, assim podemos, porque Ele nos guia em toda a verdade, em toda a Tua palavra e nos faz recordar aquilo que o Senhor disse. Por isso nós pedimos pela ação do Teu Santo Espírito sobre mente e coração nossa nesse dia, de maneira que nós sejamos edificados, confrontados e também confrontados pela Tua palavra. Que o Senhor nos leve a de fato também adorar a Ti através da pregação da palavra. Que o calor, ó Deus, que é de fato dificultoso, não nos impeça de prestar a atenção, não nos impeça de ouvir o Senhor falando conosco através da Tua palavra. Que eu também, ó Deus, na ministração não seja um empecilho na vida dos meus irmãos, mas que de maneira fiel, verdadeira, segundo aquilo que o Senhor quer trabalhar nas nossas vidas nessa noite, possamos ser levados por meio da Tua palavra e transformados por meio dela. Tem misericórdia de mim na exposição e condução da Tua palavra. Nós oramos tudo isso no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos caminhando nessa série de exposição e esse será o nosso terceiro sermão no livro do profeta Naum, que tem o objetivo de nos mostrar justamente o Senhor que é soberano e justo, esse caráter majestoso e esse agir bendito do Senhor sobre todas as coisas. E nessa noite nós vamos ver o cântico de zombaria do Senhor contra Nínive. Mas para isso eu quero chamar a sua atenção para algo que aconteceu no nosso mundo. E aconteceu no ano de 1912, em abril, onde o maior navio que já existiu no mundo naquela época zarpava na sua viagem inaugural. Talvez você saiba qual é, talvez você já conheça a história. É justamente esse que está aqui, é o Titanic. E ele era considerado a maior maravilha da engenharia naquele tempo. Os jornais chegaram a afirmar que esse navio ele era inafundável. Há registro de que um tripulante ele chegou até mesmo dizer e declarar que nem Deus poderia afundar o Titanic. Mas aí, 2 dias depois, na noite de 14 de abril, aquele que seria o navio mais seguro, aquele que seria o navio inafundável, ele colide com um iceberg e dentro de poucas horas, lá estava ele no fundo do Oceano Atlântico. E ao naufragar, o Titanic leva consigo 1.500 pessoas à morte. O que parecia invencível, revelou-se então frágil e vulnerável. E a história do Titanic conta para nós
um retrato perfeito do que acontece com a minha e com a sua vida, quando eu e você confiamos em nós mesmos. O nosso orgulho, a nossa autossuficiência, a arrogante, a situação que nós temos, criam em nós um senso de que nós somos invencíveis, de que nós não precisamos de Deus, de que nós temos tudo sob o controle das nossas mãos e, portanto, nós estamos seguros na nossa própria força. Nós estamos seguros porque nós temos dinheiro. Nós estamos seguros porque nós temos poder político, nós temos títulos, nós temos autoridades. Perdão, nós carregamos um nome importante que vem tradicionalmente de uma família. Mas, cedo ou tarde, nós acabaremos como o Titanic, colidindo com um iceberg que aparece sobre as nossas vidas. E logo tudo desmorona. E o que parecia invencível, inafundável, seguro, se desestabiliza. E é justamente isso que o profeta Naum termina o capítulo de número 2, onde ele já vem tratando da queda de Nínive, do verso 1 até o verso 10, como nós vimos na semana passada, mas agora ele vai zombar num cântico dessa que parecia ser a cidade inalcançável, a cidade invencível, a mais temida, a mais cruel. Mas o Senhor se levanta contra essa cidade, contra esse império e diz: eis que estou contra você. E a falsa segurança que a Síria tinha é desmascarada, é exposta. Isso nos leva ao primeiro ponto da nossa mensagem. A falsa segurança é desmascarada. Volta comigo mais uma vez no versículo de número 11. Leia comigo na sua Bíblia, diz assim: onde está agora o covil dos leões e o lugar onde os leõezinhos se alimentavam? Onde passeavam o leão, a leoa e o filhote do leão, sem que ninguém os espantasse? Esse é o ápice do capítulo. É aquilo que nós chamamos de clímax. Ele vem contando uma história, apresenta uma tensão e agora ele está ali naquele ponto mais alto da história para haver depois então uma resolução. Depois de Deus ter decretado a destruição de Nínive por completo, juntamente com o Império Assírio, agora de maneira irônica o Senhor zomba deles que pensam controlar a história do mundo e que detêm todo o poder. E para fazer isso, Naum ele vai utilizar, para demonstrar como eles agiam de maneira cruel, de maneira feroz, o reino animal. Ele usa a situação ali da selvagem, do tempo onde os leões passeavam ali, para mostrar que essa segurança que eles possuíam era falsa. Não era uma segurança verdadeira. Veja, olha a pergunta inicial, como ele começa. Onde está? Cadê você agora? Onde está o covil dos leões? Onde está o lugar onde os leõezinhos se alimentam? E o leão, para o Império Assírio, era um sinal de poder. Era um sinal de força. Um sinal de crueldade. Era um símbolo de domínio. Da mesma maneira que o leão, ele é o rei da selva, ele é o maioral, assim eram os assírios naquele tempo. Porque eles demonstravam a sua coragem. Eles demonstravam a sua maldade da mesma forma como o leão age. A toca onde ele levava o seu covil, onde estava e ele alimentava os leõezinhos, era um lugar de segurança. Era um lugar de tranquilidade, uma condição favorável. O leão caça, ele vai para a sua toca, leva o alimento para a sua família, sem que ninguém o ameaçasse e sem que ninguém levasse perigo para ele. Havia o suficiente para toda a família. E o texto, de maneira irônica, ele termina justamente dizendo: onde passeavam o leão, a leoa e o filhote do leão, sem que ninguém os espantasse. Assim era a sua habitação. Assim era o império assírio e também os ninivitas. Já que eu sou o maior império deste mundo,
já que eu sou a capital onde abriga o maior poder militar da época, já que eu sou o símbolo de autoridade governamental, jamais ninguém sequer ousaria, pensaria em me desafiar. Eu sou invencível. Eu posso me fartar na maldade. Eu posso me alimentar da violência praticada. Volta comigo no versículo de número 9. Olha o que diz o versículo de número 9. Saqueavam a prata, saqueiam o ouro, porque os tesouros não têm fim. A cidade está repleta de objetos de valor. Eles se fartavam de tal maneira que não tinha fim aquilo que eles conquistaram sob injustiça e violência. O pensamento autossuficiente dessa nação, a grandeza que eles pensavam que tinha juntamente com a sua maldade, é justamente a causa da sua destruição. Nínive, Império Assírio, o que vocês plantaram, certamente vocês vão colher. Se vocês semearam maldade, agora vocês vão colher maldade. Lembra do contexto lá em Reis, em que o imperador ia e desafiava, enquanto ele sitiava a cidade de Jerusalém e zombava do Senhor, dizendo: cadê o Senhor para defender vocês? Ele não vem livrar vocês das nossas mãos. Mas a derrota desse povo já está decretada. Antes mesmo do Império Medo, Persa e do Império Babilônio serem levantados. Nós vimos semana passada no versículo de número 7 que o Senhor diz, o texto começa no capítulo de número 1 dizendo que esta é uma sentença contra Nínive. Ou seja, já está decretado, a cidade rainha será consumida pelo fogo. Ela vai ser destruída completamente. Portanto, não havia qualquer segurança para eles. Não havia qualquer estabilidade e não havia qualquer situação onde eles poderiam se regozijar. Eles já estão condenados pelo Senhor. E de modo semelhante, meus irmãos, também não há segurança para nós se nós agimos orgulhosamente contra o Senhor. Se nós nos levantamos rebeldemente contra Deus e contra o seu povo. O orgulho deles foi o motivo da sua queda. Viviam cegos, tapados pelo seu próprio poder e pela sua autossuficiência, que foram levados a cair na armadilha que eles mesmos construíram. O passo que eles dão adiante é para eles mesmos serem destruídos. E quando a autossuficiência encontra o nosso coração, se aloja dentro de nós, o que habita então é orgulho, é soberba, é rebeldia contra o Senhor. Como a gente faz isso? Como a gente vive isso no nosso dia a dia? Nós dizemos ao Senhor que nós não precisamos dele. Nós dizemos ao Senhor que nós podemos viver a nossa vida cotidiana sem se importar com ele. Não importa se ele existe, não importa se ele governa, se ele sustenta todas as coisas, não importa se ele tem o controle e o domínio deste mundo nas suas mãos. A nossa vida é guiada por nós mesmos. Nós sabemos o que é melhor para nós. Eu sei qual é o melhor caminho a ser tomado, mesmo que essa vontade, que esse pensamento, que essa ação seja de maneira oposta à vontade do Senhor, porque eu me basto e eu sou autossuficiente. Ninguém pode falar nada ao contrário para mim, porque a minha verdade é que prevalece, e não a vontade do Senhor. E dessa forma, nós somos orgulhosos o bastante para buscarmos essa falsa segurança na nossa autossuficiência. Ou então, nós vamos correndo atrás dos ídolos. Pensamos que o governo deste mundo pode resolver as nossas inquietações diárias. Então o que a gente faz? Eu vou devotar a minha vida aos reinos políticos. Eu vou entregar o meu coração a eles. Isso chega ao ponto de nós odiarmos uns aos outros por causa de governantes. Por quê? Porque a minha estabilidade, a minha segurança, a minha vida está na mão deles. Por mais que a gente não pense assim. Mas a gente vive dessa forma. Ou quando não, nós vivemos na busca incessante pelo dinheiro.
Acreditamos que quanto mais recurso, quanto mais bens, quanto mais a nossa conta ficar com dígitos e mais dígitos, mas o zerinho do lado direito e não do lado esquerdo, nós vamos viver confortavelmente e nós estaremos seguros. Só que as estatísticas estão aí, meus irmãos, para mostrar que o dinheiro não traz segurança. Na verdade, traz a falta dela. Quantos assassinatos tem por causa de homens que são ricos? Quantas injustiças acontecem por homens que querem ficar ricos, explorando os outros? E principalmente, o dinheiro não compra, não traz a felicidade. Veja as estatísticas. Pode dar um Google a hora que você chegar em casa e você vai ver quantos milionários, quantos bilionários vivem infelizes com todo o dinheiro que eles têm para desfrutar. Por quê? Porque o dinheiro é uma falsa segurança. Assim como os ninivitas pensavam que a sua segurança estava no seu poder. Mas Deus ironiza o Império Assírio. Deus ironiza os ninivitas. Cadê a sua segurança agora? E essa pergunta se volta a mim e a você. Em quem você confia? Perceba que a pergunta não é no que, é em quem. Porque as coisas desse mundo, elas vão passar. Elas vão ser abaladas. Dinheiro vai ficar, poder não vai mais existir, a ciência vai acabar, mas aquilo que prevalece é Cristo Jesus, o nosso Salvador. Em quem você confia? Na pessoa de Cristo? Nas riquezas? Nos bens? Em si mesmo? Se hoje, aquilo que você mais deseja, aquilo que você não pode viver sem, acabar, você vai estar seguro? Você vai estar feliz? Você vai estar tranquilo? Certamente não. Você vai querer substituir aquilo por outra coisa, porque deseja viver de maneira orgulhosa e rebelde contra o Senhor, se esquecendo que a verdadeira segurança existe de fato somente numa pessoa, e essa pessoa é Cristo Jesus. Porque Cristo nos resgata do nosso modo fútil de viver, do nosso modo autossuficiente de enxergar a nossa vida. E quando Cristo transforma o meu e o seu coração, Ele nos leva a depender dEle todos os dias. E aquilo que passará, o dinheiro, a riqueza, o poder, a carreira, enfim, só vai restar aquilo que é eterno. Portanto, a nossa segurança, ela só vai poder ser real e verdadeira se ela estiver em Cristo. Porque Cristo é o remédio contra o orgulho e a autossuficiência. A falsa segurança termina em ruína. Mas a verdadeira segurança está justamente no viver dependente de Cristo todos os dias. É viver dependente de Cristo para pagar as contas, é viver dependente de Cristo para almoçar e jantar, é viver dependente de Cristo para criar os nossos filhos, é viver dependente de Cristo para termos um bom relacionamento como esposo e esposa, é depender de Cristo para poder conviver uns com os outros e amar uns aos outros, assim como Cristo nos amou. Porque se nós não estivermos vivendo na dependência de Cristo, nós vamos estar dependendo de nós mesmos e daquilo que nós pensamos. E é por essa razão que nós precisamos pensar e examinar o nosso coração, onde nós temos colocado a nossa confiança. Será que é na nossa carreira, na nossa família, no meu próprio ministério, na maneira como as pessoas me veem, como eu desejo ser reconhecido? Porque tudo isso é orgulho, arrogância, soberba e é se esquecer do Senhor. Nós precisamos lembrar de Paulo, quando ele vai dizer aos Gálatas, que ele já não vive a sua própria vida, mas ele vive a vida de Cristo que se entregou por ele, que o amou, dando a sua própria vida na cruz. A nossa vida não é mais nossa, nós não pertencemos a nós mesmos. Paulo vai falar isso em Romanos. Quer seja na morte, quer seja na vida, nós pertencemos a Cristo.
E o chamado do Senhor para mim e para você nessa noite é: dependa de Cristo Jesus todos os dias, em todas as áreas, em qualquer circunstância, por toda a vida. Esse é o chamado do Senhor. É por isso que a nossa segurança não está no serviço novo, não está no montante financeiro, na nossa posição política, naquilo que nós possuímos ou temos, mas em uma pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo, Senhor e Salvador das nossas vidas. Onde está a sua segurança diante da morte e do juízo? Se o Senhor lhe chamasse hoje, agora, que segurança você teria? Olha, Senhor, estou chegando diante de Ti com um montante de dinheiro. Olha, Senhor, estou chegando diante de Ti com os bens que eu adquiri ou então com a minha posição política. Nada disso vai bastar. É somente através de uma pessoa, e essa pessoa é Cristo Jesus, que nós temos segurança na morte, na vida e até mesmo no juízo. Por isso, busque refúgio em Cristo. Confie toda a sua vida plenamente em Cristo. Essa é a primeira lição que nós extraímos desse texto. E o segundo ponto é justamente que Deus não se esquece da maldade que é feita pelos poderosos. A crueldade dos poderosos, ela é lembrada pelo Senhor. Volta mais uma vez seus olhos para a palavra do Senhor. Olha o que diz o versículo de número 12. O leão arrebatava o bastante para os seus filhotes, estrangulava a presa para as suas leoas e enchia de vítimas as suas cavernas e os seus covis de rapina. O Senhor continua a nos confrontar hoje. O Senhor continua a nos exortar, e não apenas na nossa autossuficiência, mas também a nos lembrar de que um dia Ele dará fim à crueldade dos poderosos. E Naum continua se utilizando de uma linguagem do reino animal e dos leões, que era muito comum para os ninivitas e também para Judá ali, para Israel, para lembrar que a perversidade dos assírios na guerra, para que a maldade perpetrada, para aqueles que saqueavam sem pudor, para aqueles que matavam as pessoas sem qualquer compaixão, para aqueles que arrastavam os seus inimigos para o seu covil e despedaçava, para aqueles que agiam igualmente aos leões, devorando as suas presas, estrangulando as suas presas, eles teriam um fim. Eles acabariam em destruição. Meus irmãos, há relatos de que esse povo aqui, e que é muito sério que Deus está colocando aqui contra eles, perceba os verbos, ele arrebatava, ele estrangulava, ele enchia de vítima as suas cavernas e os seus covis de rapina. Eles agem ferozmente, são pessoas cruéis, são pessoas sanguinárias. Há relatos de que na guerra, o Império Assírio, ele tirava a pele dos seus inimigos, e depois que ele tirava a pele, como se estivesse esse muro aqui, ele estendia no muro da cidade a pele, para que aqueles que passassem tivessem a ciência e tomassem noção de como era a sua maldade. Mas não apenas isso. Quando eles traziam como escravos os seus inimigos, eles empalavam, eles prendiam as pessoas em colunas e estacas. A brutalidade desse povo é pior do que o ataque de leões. É pior do que a selvageria no mundo animal. A metáfora usada aqui por Naum, ela é de maneira vívida para que a gente entre no quanto eles são violentos e maldosos, para mostrar que eles exerciam sem qualquer pudor o domínio sobre as outras nações. Eles acumulavam nos seus covis aquilo que vinha de rapina, de roubo, de injustiça, nos seus palácios, nos seus armazéns, achando que isso sustentaria o seu sistema de poder. Naum deixa claro no versículo ainda de número 12, que isso é fruto de violência, que isso é fruto de injustiça.
Mas o que eles viam como sinal de prosperidade, como força, na verdade, é o motivo deles estarem diante do tribunal de Deus e a sua culpa diante do Senhor. Nínive é arrogante. Nínive é soberba, um povo opressor. Usam do seu poder para conquistar e escravizar nações vizinhas, para dominar o estrangeiro. Mas nós somos lembrados, por meio da palavra de Deus, que o Senhor se opõe aos orgulhosos, mas, eu vou repetir, o Senhor se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Deus derrota completamente, totalmente, aquele que é arrogante. E é por isso que nós não podemos, como povo do Senhor, se assemelhar em qualquer circunstância, por qualquer motivo ou justificativa, para agirmos como agem os ninivitas, para reproduzir aquilo que faz esse povo perverso. Nós não podemos usar da nossa autoridade nos ministérios para oprimir os nossos liderados. Na nossa fábrica, se nós temos uma posição de superioridade sobre os nossos encarregados, nós não podemos explorar aqueles que estão debaixo da nossa responsabilidade. Se hoje nós temos um recurso um pouco maior, nós não podemos olhar de cima a baixo para aqueles que têm um recurso um pouco menor, para que então nós exerçamos poder e domínio sobre essas pessoas. Nós somos chamados ao exame da nossa consciência e pensar como nós temos lidado com o nosso recurso. O que nós fazemos com o nosso funcionário que está subordinado a nós. O que a gente faz enquanto pai, enquanto mãe, sobre a vida dos nossos filhos. O que a gente faz como líder de ministério, ou até mesmo no ministério pastoral, com os membros da igreja. Nós somos justos ou nós somos opressores? Nós seguimos de fato o que Deus diz, em humildade e obediência, ou nós somos arrogantes e soberbos, que desejamos que os outros nos sirvam, porque nós os exploramos? Saiba de uma coisa, Deus é onisciente, Deus é onipresente, o seu olho está em todos os lugares. O Senhor sabe de todas as coisas e conhece todas as coisas. Nada foge aos seus olhos. Nenhuma injustiça, nenhuma maldade passa desapercebida. Nenhuma opressão vai ficar impune. Meus irmãos, isso é consolo para a vida do crente, mas é terror para aqueles que são ímpios. Porque Deus vê a injustiça e não a ignora. Todos aqueles que praticam a maldade, todos aqueles que são opressores sobre pessoas, seja império, seja empresa, seja indivíduo, vai ter que acertar as contas com o Senhor. Vai ter que enfrentar o juízo de Deus. Mas isso é consolo para o povo de Deus, porque nós sabemos que o Senhor julga os opressores. E nós podemos descansar no seu agir. Descansar na sua soberania. Não há futuro para aqueles que se enriquecem às custas do sofrimento alheio. Não há futuro para aqueles que exercem o domínio e praticam a maldade sem qualquer pudor e compaixão. Portanto, se hoje você tem agido como um ninivita, se você tem agido como alguém do Império Assírio e não como um servo do reino de Deus, o chamado do Senhor para você é: arrependa-se. Restitua tudo aquilo que você adquiriu ilicitamente. Tudo aquilo que você conseguiu na base da opressão, na base do domínio. E quando a gente fala de restituição, meus irmãos, nós não estamos falando apenas de valor financeiro. Porque quando o Senhor transforma o nosso coração, como vai dizer Paulo aos Efésios, aquele que roubava não rouba mais, mas também aquele que praticava a mentira não minta mais. E mais,
Se você ofendeu o seu próximo, se você feriu a dignidade do seu próximo, se você a manchou, vai e peça perdão. Restitua a honra, restitua a dignidade. Restitua o nome daquele que foi jogado na lama. Não haja como um ninivita, não haja como alguém que pertence ao Império Assírio, se você faz parte do reino de Deus. Porque se você age dessa forma, o Senhor está contra você. Meus irmãos, a verdadeira conversão, ela não muda apenas o nosso interior, ela muda o nosso exterior. Aquilo que acontece internamente é refletido de maneira externa. As nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas palavras são caracterizadas por aquele que nos salvou. E agora nós desejamos viver a sua vida em nós. A opressão, a injustiça, a maldade, a soberba, a arrogância, não faz mais parte da vida do crente. Não faz mais parte daquele que pertence ao Senhor. E tenha certeza disso. Se não houver arrependimento, se não houver transformação de vida, todo arrogante, todo opressor será confrontado pelo juízo de Deus. E como nós vimos na semana passada, ele é rápido e não haverá como escapar. Contudo, há esperança, há graça, há vida para aquele que se arrepende. Em Cristo, a justiça de Deus foi satisfeita. O poder do pecado foi quebrado. E agora nós vivemos a vida de Cristo. Agora, como nós vimos nesse vídeo anteriormente, nós somos propagadores desse evangelho que transforma, desse evangelho que liberta, desse evangelho que também leva à restituição daquilo que qualquer coisa que fosse que nós tivéssemos adquirido ilegalmente. Nós somos chamados a viver como propagadores da justiça de Deus em Cristo, e não opressores e praticantes da maldade. Como você tem vivido? O que tem caracterizado a sua vida? Como você é com a sua família? Como você é com o povo de Deus? Quem é você no seu serviço? Um ninivita ou um servo do reino de Deus? Quem é você na sua escola? Discípulo de Cristo ou membro do Império Assírio? O Senhor nos chama ao arrependimento e à transformação nesse dia, meus irmãos. O Senhor deseja transformar a nossa vida por meio do seu evangelho. Por fim, a sentença contra Nínive, ela é decretada completamente. E a palavra do Senhor aqui é uma palavra muito séria. É uma sentença muito séria. Não é qualquer império, não é qualquer pessoa, não é um Zé ninguém, mas é o Senhor dos exércitos. O Senhor que guarda, o Senhor que protege, e o Senhor que fez uma aliança e um pacto com o seu povo. E ele diz claramente para os ninivitas, volta no versículo de número 13. Eis que estou contra você, diz o Senhor dos exércitos. Olha o que segue. Quem está exercendo a ação sobre os verbos aqui? Queimarei os seus carros de guerra, a espada devorará os seus leõezinhos, arrancarei da terra a sua presa e nunca mais se ouvirá a sua voz, nunca mais ouvirá a voz dos seus embaixadores. Essa é uma verdade inegável contra esse povo cruel e sanguinário. O Senhor eterno, o Senhor justo, o Senhor soberano está contra essa nação. O Senhor dos exércitos, que luta pelo seu povo, se levantou contra esse inimigo do povo de Deus. O problema de Nínive não é militar. O problema de Nínive não é político. O problema de Nínive é teológico. Deus é o seu adversário. O próprio Deus quebrará os seus carros de guerra. O próprio Deus fará com que não exista posteridade dos ninivitas.
não vai ter descendência, não vai haver futuro para o Império Assírio. Esse povo que se achava superior, imbatível, inconquistável, caíram, meus irmãos. Eles foram derrotados. Deus envia os medos e persas e envia a Babilônia para destruir completamente Nínive. Eles não mais existirão. Nínive se via sobre a poeira da destruição. Versículo de número 10, como nós terminamos na semana passada, mostra qual que é o fim deles. Desolação, vazio, ruína. Porque o seu orgulho, a sua violência, foram julgados pelo Senhor dos Exércitos. E esse é o resultado de todo o soberbo, de todo o autossuficiente, de todo o arrogante. É ouvir a voz de Deus dizendo: eis que estou contra você. Porque vira as costas para o Senhor. Porque se rebela contra o Deus Todo-Poderoso, contra o Criador dos céus e da terra, contra aquele que protege o seu povo e é fiel à sua aliança. Nínive já tinha tido uma oportunidade. O evangelho havia sido pregado a esse povo. Jonas, um profeta rebelde, um profeta fujão, com o coração endurecido, 150 anos, pregou sobre essa nação, que deveria ser percorrida por 3 dias, e ele prega em um só, e a pregação de Jonas alcança desde os animais até o rei, e todos se convertem e se voltam ao Senhor. Mas essa geração dos ninivitas aqui, que é a segunda geração, 150 anos depois, voltou à prática da violência, voltou à prática da idolatria, voltou à maldade e vivia como se Deus não existisse, e por isso o Senhor a sentencia dizendo: eis que estou contra você. E essa é a voz do Senhor contra todos aqueles que desejam viver sem Cristo, porque sem Cristo todos esses estão debaixo da ira de Deus e permanecem como filhos da ira, da desobediência, e escutam do Senhor: eis que estou contra você. Porque são rebeldes, orgulhosos, arrogantes e soberbos. Só que não pense que por ser de Cristo, nós estamos livres dessa arrogância. Não, meus irmãos. Nós precisamos nos livrar dela também, para não nos assemelhar aos ninivitas e escutar do Senhor: eis que estou contra você. Sabe por quê? Porque nós gostamos de gabar das nossas conquistas. Nós fazemos das nossas conquistas troféus a serem levantados na praça pública, para que nós sejamos aplaudidos, para que nós sejamos reverenciados. Desejamos receber o reconhecimento das pessoas, seja na igreja, seja no trabalho, seja na sociedade, seja na escola, da nossa família. Nós desejamos, nós não estamos livres dessa arrogância. E o Senhor nos confronta nesse dia a nos arrepender e a abandonar esse pecado. Sabe como nós fazemos isso? Nós não lemos a Bíblia, nós não oramos, nós somos autossuficientes. Nós dizemos para o Senhor com as nossas ações: eu não preciso de Ti. E aí o que a gente faz? Foca em nós mesmos. E quanto mais nós focarmos em nós mesmos, mais autossuficiente nós seremos, mais centrado em nós seremos. Quanto menos orarmos, quanto menos lermos a palavra, mais distantes do Senhor nós estaremos. Por quê? Porque eu me basto, eu sou suficiente para mim mesmo. A falta de leitura da palavra, a falta de oração, geralmente revela um coração que está distante do Senhor e confia em si mesmo. Mas aquele que vive dobrado com os joelhos no chão, com uma vida de oração, com uma vida de leitura da palavra, demonstra humildade, dependência de Cristo todos os dias. Nós não podemos ser como os ninivitas. E é mais uma vez necessário nós sermos exortados a olharmos para Cristo. Porque Cristo nos liberta de nós mesmos, meus irmãos. A palavra de Deus mostra que não há um justo, nenhum sequer. Ninguém busca a Deus.
Todos estão afastados e aquém do padrão do Senhor. A não ser que seja por Cristo, pela vida de Cristo em nós, jamais nós conseguiríamos ser aceitos pelo Senhor. E é por isso que Cristo suporta a justa ira de Deus, para que eu e você desfrutássemos e vivêssemos dessa liberdade e graça que é a sua vida em nós. Para não vivermos a vida de soberba, para não vivermos dependente de nós mesmos. É por isso que nós somos chamados a amar os nossos irmãos com o mesmo amor que Cristo nos amou, sacrificialmente. Eu não olho para o meu irmão assim, ó. Como nós falamos hoje cedo, eu não sou superior a vocês, meus irmãos. Eu sou ser humano. Eu não sou super-homem porque sou pastor, eu não sou mais santo. Eu tenho as minhas lutas, as minhas dificuldades. Eu tenho os meus pecados para poder enfrentar. Nós estamos em pé de igualdade diante do Senhor. Não há maior ou menor. A minha diferença, eu torno a repetir, é a minha responsabilidade diante dos irmãos e diante de Deus. De pregar fielmente a palavra, porque senão eu vou ser cobrado. Dessa forma a gente compreende que nós fazemos parte de uma família e estamos unidos no mesmo corpo que é o corpo de Cristo, para juntos crescermos, sermos edificados e sermos levados à maturidade de Cristo Jesus. Não deve existir soberba entre a família de Cristo, na vida do crente. É por isso que não deve mais existir a inveja. Mas nós somos chamados a se alegrar com a conquista daqueles que conquistaram, com a felicidade daqueles que possuem. Porque nós fazemos parte da mesma família. E quando o dedão se alegra, o dedinho também se alegra. Todos são importantes. A crítica não deve tomar conta do nosso coração para falar, eu não suporto mais aquele irmão não. Eu não quero mais ter convivência com ele, não. Elas não fazem parte de sermos adversários uns dos outros. Nós não somos inimigos uns dos outros. Pelo Evangelho de Cristo, nós somos chamados para sermos ensináveis, para aprendermos e dependermos uns dos outros e caminharmos juntos até a eternidade, porque lá nós estaremos juntos se somos de Cristo. Mas a sentença de Deus contra Nínive, contra o Império Assírio, ela não traz somente exortação, ela traz um consolo. Talvez hoje, por viver uma vida de santidade, por viver uma vida de dependência do Senhor, você tenha sofrido e enfrentado dificuldade, zombaria, humilhação no seu trabalho. Ah lá o crentinho. Ah lá a santinha, ah lá o bobão, que vai todo domingo na igreja, zombadores da fé, colegas ímpios, patrão que perturba, pessoas que querem tirar vantagem porque você é um cristão. O consolo está na sentença de Deus. Eles serão julgados pelo Senhor. Descanse na justiça de Deus. Porque quando nós fazemos isso, nós amontoamos brasas vivas sobre a cabeça dos nossos inimigos e deixamos que o Senhor tome conta deles. O consolo está, meus irmãos, em saber que a voz do Senhor está contra eles. Eis que estou contra você. Estão debaixo da ira de Deus e não podem escapar. Por isso, o convite para mim e para você, novamente, é arrependa-se. Volte-se a Cristo. Não viva como um inimigo de Deus, mas vive em santidade. E para viver em santidade, nós precisamos abandonar o nosso pecado da soberba, do orgulho, da autossuficiência e da arrogância. Nós abandonamos esse pecado quando nós confiamos a nossa vida plenamente em Cristo. Quando a nossa vida está oculta em Cristo Jesus. Porque assim, a gente não vai escutar, eis que estou contra ti. Mas nós vamos escutar,
justamente isso aqui. Servo bom e fiel, entre no descanso eterno. Se alegrar na presença do Senhor eternamente. A recusa em se arrepender, meus irmãos, é optar por enfrentar a ira do Senhor sozinho. E é algo impossível de suportar. Que o Senhor transforme, que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor tire de nós a autossuficiência, a arrogância, a soberba, para que nós escutemos de fato a palavra do Senhor. Servo bom e fiel, entre no descanso eterno. Por fim, nós temos a nossa grande ideia. O juízo de Deus contra Nínive revela que toda falsa segurança será destruída. Mas em Cristo, encontramos verdadeira segurança e libertação. Onde está a sua segurança nesse dia? Em quem você confia? Porque se não é em Cristo, alguma dessas situações que nós colocamos ocupa o seu coração. Cuidado, para não escutar do Senhor. Eis que estou contra você. Curve sua cabeça. Vamos orar mais uma vez. Pai, esse é um texto difícil. Esse é um texto, ó Deus, onde o Senhor nos mostra o teu juízo contra todo aquele que é autossuficiente, arrogante e soberbo. E nós éramos assim. Paulo diz aos coríntios que alguns deles eram assim e nós também. Porque nós vivíamos seguindo o curso deste mundo, fazendo a vontade do príncipe deste mundo que é Satanás. Mas pela tua graça, pela tua salvação bendita, derramada na cruz por meio da tua morte e ressurreição, nós fomos tirados deste modo ímpio de viver, voltado para nós mesmos, para os nossos próprios prazeres, e agora podemos viver a tua vida em nós e nos alegrarmos e nos satisfazermos em ti. Por isso, Senhor, se ainda no nosso coração há orgulho, há maldade, há violência, soberba, que o Senhor tire de nós, que haja confissão de pecados e transformação nessa noite, ó Deus, para que nós não escutemos do Senhor, eis que estou contra você, mas para que nós nos alegremos, servo bom e fiel, entre no descanso eterno, para que nós desfrutemos da comunhão que nós temos com o Senhor, da união que temos por meio da cruz de Cristo, pelo livre acesso que nós possuímos ao teu trono de graça, para suplicarmos tudo isso, sabedores de que confiadamente nós encontraremos socorro para o nosso momento oportuno. E hoje, Senhor, é momento oportuno. Socorre de nós mesmos, ó Deus. Livra a nossa vida de nós mesmos e nos leve à dependência de Cristo todos os dias, para que vivamos a eternidade do Senhor aqui, desfrutando da liberdade da tua graça. Nós suplicamos, Senhor, que haja arrependimento. Tua palavra diz no Salmo 51, que um coração quebrantado e contrito o Senhor não rejeita. Por meio do teu Santo Espírito, ó Deus, nos convença da tua palavra, da tua verdade, para que nós sejamos levados a viver dependente de ti, todos os dias, a partir do momento em que nós saímos dessa porta. Nós oramos tudo isso no santo e precioso nome de Cristo Jesus. Amém.